Bom dia! Está começando Amanhã Mulher. Vamos começar o nosso programa com uma reflexão da terapeuta energética Camila Durão. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Síndrome de Gabriela. Talvez você já tenha ouvido alguma coisa sobre isso ou algo parecido. Para contextualizar, sabe quando a gente ouve assim que a pessoa ela nasceu assim, cresceu assim e não vai mudar nada e acabou, né? Não vai resistir a tudo que vier. Então, isso é o que a gente chama de Síndrome de Gabriela. Por várias questões, inclusive por conta da música e da novela que passava, né? E tinha a música falando que você sempre assim, Gabriela. E aí o que acontece? Essa síndrome, na verdade, quando a pessoa ela tem uma questão de que ela não quer buscar autoconhecimento, quando ela acha que tem que ser tudo do jeito dela, tudo, absolutamente tudo tá no controle dela. Então é como se fosse a dona de tudo, né, da vida inteira, do mundo inteiro, e soubesse controlar tudo. E na realidade ela não sabe, porque ela não sabe nem quem ela é de fato. Nós temos uma tendência a achar que quando a gente cresce a gente sabe tudo da vida, tem razão de tudo, porque já passou por várias coisas. Quando na realidade não funciona bem assim. Quando a gente vai começando a olhar muitas coisas dentro da nossa vida, dentro dos aspectos, os problemas que vão surgindo, a gente vai percebendo que a gente não tem controle das coisas e que não tem como resistir às mudanças. O que acontece? As mudanças, elas são coisas repetidas na nossa vida por necessidade de aprendizado. Então, quando, começa a vir a mesma situação, só que com outras pessoas, e você não muda, você não olha para você não presta atenção exatamente naquilo que precisa prestar atenção, então, isso é Síndrome de Gabriela. A pessoa que ela olha muito assim, eu sei tudo o que vai acontecer e pra mim tá tudo certo, dane-se o restante do mundo. Quando a pessoa tá muito nessa questão muito persistente e resistente à mudança, resistente a olhar as coisas, ela tem uma tendência a ter algum tipo de doença que leve à depressão ou alguma coisa de ficar preso no mesmo sistema, ficar preso nas mesmas histórias. E aí ela fica lá na coitadice, no vitimismo. Ou senão ela começa a ter os desequilíbrios muito grandes. Então assim, ou ela vai ser muito arrogante, ou ela começa a ficar muito assim, tão pra baixo que ela se torna a vítima de tudo. Então, que nada dá certo pra ela. Quando na verdade assim, ela acha que põe a banca em tudo, mas não põe. Ela acha que faz tudo, mas não faz. Basicamente, o que a gente precisa olhar é sempre pra dentro. É sempre fazer esse olhar para conseguir entender e compreender o que de fato tem ali. O que de fato existe dentro dessa resistência. Será que é por conta das mudanças que você tá querendo fazer na sua vida, mas tem alguma coisa ali, alguma crença limitante, alguma coisa que foi dita que você não prestou atenção e que poderia mudar tudo isso, só que você tem alguma questão com um orgulho muito forte, um orgulho muito apegado, e aí você só quer saber do que interessa a você. Você não quer saber do que interessa o outro. Você não interessa pra você o que vai acontecer depois. Você se volta completamente pra você, mas não da maneira do autoconhecimento. Você volta pra você de uma maneira onde não interessa o que o outro quer, é apenas o que eu quero, e o que eu quero
é a única coisa verdadeira e absoluta que existe nesse mundo, ponto final. E vira uma teimosia. Essa teimosia, por você não olhar o restante, não olhar para dentro, não tomar esse cuidado, começa a virar uma coisa mais depressiva por ficar muito apegado às coisas. Começa a virar uma síndrome de não quero mudar, porém da boca para fora eu estou falando que eu quero mudar. Provavelmente você conhece alguém assim. Provavelmente você já passou por uma fase assim. Por quê? Isso é um vício do ser humano. O ser humano, ele tem uma tendência a ter esse tipo de vício do controle. O vício de que achar que ele é o alecrim dourado e que nada vai acontecer com ele. Até o momento em que você vê o seu vizinho acontecendo, sei lá, talvez até mesmo alguém pulando o muro do vizinho para roubar alguma coisa e você fala, não, comigo não vai acontecer nada. E aí você fica estagnado e não faz nada para mudar. Ou até mesmo quando você acha que tá tudo tão sob controle que aí você não pensa nem se por acaso tiver alguma questão ali que você pode mudar dentro da sua família para ter uma harmonia melhor. Às vezes, com questão da sua própria saúde, por exemplo. Você fica naquela que, não, comigo não vai acontecer nada. E aí você não vai no marca médico, não faz alguma coisa para você melhorar. Você não vai num psicólogo, não procura uma terapia alternativa, não faz nada, nem um exercício sequer ou dá um bom dia diferente para mudar as coisas. Basicamente, é isso que funciona quando a gente fala da síndrome de Gabriela. Então, começa a perceber dentro da sua vida quais são esses pontos que você não muda, que você está resistindo à mudança, que você tem sobre esses assuntos da sua vida e sobre a sua própria personalidade. Muitas vezes a gente coloca que a nossa personalidade é forte. Na realidade, não é que a sua personalidade é forte, é só que você não está a fim de mudar. E ao invés de você assumir isso, ao invés de você falar de fato, não, eu realmente não estou a fim de mudar, ponto, e acabou. Não é questão de você jogar a culpa, digamos assim, no seu temperamento, na sua personalidade. Na realidade, é essa questão de você identificar, então, a sua personalidade, como você de fato é, depois de você realmente ter tirado todas as camadas, ou pelo menos boa parte das camadas, daquilo que falaram que você é, e aí sim começar a trazer quem você de fato é na essência. Isso sim é voltar o seu olhar para o autoconhecimento. Isso é você entender e não resistir mais a essas mudanças. Então comece a perceber esses pontos dentro da sua vida, das áreas da sua vida, que você pode até ter alguma coisa do tipo para conseguir mudar isso. E compreender, primeiro aceitar e depois mudar. Primeiro a gente acha que assim, só aceitar já acabou, já tá tudo certo, o meu trabalho aqui tá ótimo e finalizou. Não. Quando a gente aceita, entende e assume isso para nós mesmos, aí é o começo da mudança. Então esse começo de mudança, ele acontece a partir de uma aceitação, a partir de assumir que de fato você está reconhecendo que você não está a fim de mudar e ter essa responsabilidade de falar, ok, não estou a fim de mudar neste momento, não vou mudar. E isso parar de ser uma teimosia, parar de ser um orgulho, porque existe essa diferença entre você ter a responsabilidade, entender que de fato você não está querendo fazer isso e falar abertamente sobre isso,
E tem a questão toda da teimosia, de onde você sabe que você não quer mudar, que você não tá a fim de mudar, e ao invés de você expor isso para os outros, você começa a colocar como teimosia e bater o pé nessa questão e fazer de tudo que vira um caos na vida do outro. Muitas pessoas acabam tendo até uma tendência, de querer sempre causar algo na vida dos outros. Sabe aquela fase de você tá começando a entender quem você é? Não nesse sentido de entender de fato a sua essência, mas, digamos assim, é como se você colocasse de... Eu vou ser a dona do pedaço, custe o que custar, fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Quase que isso. Aí você começa a teimosia. Nessa teimosia, você acaba colocando o caos na vida de todo mundo. E aí você vira para os outros e falam sobre causar. Isso não é um tipo de causar no sentido positivo, digamos. É o sentido de custe o que custar. Se eu precisar pisar na cabeça de alguém, eu vou pisar na cabeça de alguém. Essa é a teimosia que eu tô falando. Então tem essa grande diferença entre ter a autorresponsabilidade, assumir pra você, e aí a partir disso conseguir mudar as coisas, e a outra parte de colocar, não, eu nunca vou mudar, porque eu não tô a fim de mudar, e dane-se o restante do mundo. Espero que você tenha entendido melhor o que é essa síndrome de Gabriela, que em outras palavras, na verdade, é essa resistência à mudança, e consiga identificar um pouquinho mais dentro da sua vida qual que é a área que você está tendo esse comportamento. Porque muitas vezes é só numa área bem assim, que a gente nem tá prestando atenção, que a gente tem esse tipo de comportamento. Depois dessa reflexão, eu vou para um rápido intervalo e eu já volto já já. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre cabelo. Você sabia que os cabelos quimicamente tratados precisam de um cuidado diferenciado para mantê-los saudáveis? Quando a gente expõe o cabelo a um processo de coloração ou descoloração, é necessário fazer uma reposição de nutrientes para equilibrar o pH do cabelo. O Recovery Reversor Químico da Doce Rosa Profissional contém extrato de caviar, óleo de macadâmia e manteiga de murumuru, proporcionando o rejuvenescimento dos cabelos, devolvendo o brilho e elasticidade que foram perdidos durante o processo químico. Ele vai recuperar os danos e balancear o pH dos cabelos, neutralizando todos os processos químicos. Pode ser utilizado logo após os processos químicos para neutralização e também como máscara de tratamento mesmo. Lembrando que é muito importante neutralizar os processos químicos dos fios para encerrar a ação da química e não danificar os fios a longo prazo. Então, sempre que fizer qualquer química no cabelo, utilize o Recovery Reversor Químico da Doce Rosa. Agora vamos assistir a consultora de imagem Gislaine Vieira nos falar sobre as cores das nossas roupas. Olá, sou Gislaine Vieira, consultora de imagem, consultora de imagem corporativa, executiva, imagem pessoal, estrategista de imagem e também especialista em traços faciais e especialista em coloração pessoal. E hoje vou falar de um tema muito temido, mas eu acho que também muito querido pelas pessoas. O que falta talvez seja um pouco de informação e coragem para colocar em questão o uso das cores. Bom, quando que a gente deve usar as cores? A gente deve usar as cores, na verdade, de uma forma estratégica. O que a maioria das pessoas hoje teme é usar as cores, usar cor e não se sentir adequada naquele contexto. Bom, quero trazer aqui um exemplo fácil e simples aqui para vocês.
Imagina que você está numa reunião com os seus funcionários e você precisa ali passar uma informação meio difícil sobre a empresa ou então dar um feedback para um funcionário. Um feedback mais difícil, não tão fácil. Tente ou vá, coloque uma cor que seja mais suave, uma cor que vá ali abraçar aquele funcionário. Já que você vai falar de um tema que é um tema difícil, tente ali em imagens trazer mais suavidade e proximidade, usando os tons claros como rosa, verde, azul. Todos esses tons mais claros deixarão esse clima tenso da reunião um pouco mais suave. Um outro exemplo, imagine que você, mulher, tem uma reunião de negócios e vai apresentar o seu trabalho para várias pessoas e nessas pessoas a maioria são homens. Difícil? Pode ser um pouco mais fácil se você estiver usando ali as cores estratégicas para esse momento da reunião. Então, tente aí colocar cores um pouco mais sóbrias, mais profundas, onde você vai trazer ali para sua imagem mais empoderamento e seriedade. Uma outra situação, você vai participar de uma festa de aniversário de uma criança. Pode ser o seu filho, o amiguinho do seu filho, um sobrinho, enfim. Festas de aniversário geralmente são o quê? Todas coloridas, porque as cores são emoções, elas transmitem para a gente muitas emoções e sensações. Dificilmente você vai achar uma festa de aniversário com um tom sóbrio ou escuro. As cores trazem a felicidade daquela criança. Geralmente os buffets de aniversário são muito coloridos justamente para isso, para expressar aquele sentimento de alegria do momento. Então você que vai participar de uma festa de aniversário infantil, tente colocar cores para que você então faça parte daquele mundo e não use aquele pretinho básico que tanto as pessoas tentam colocar quando não vem nada à mente, vem sempre o pretinho básico. Esse pretinho básico, trazendo aqui para vocês mais uma informação, que a cor preta, assim como todas as outras cores, elas sempre trazem uma emoção positiva e uma não tão boa assim. O preto pode significar muito mistério e sedução, mas ele também pode significar tristeza e depressão. E uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes é: você não precisa de muito, você precisa do certo para você. Agora que organizamos o nosso look, vamos organizar a nossa casa com as dicas da Personal Organizer Lili Zardi. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre esses organizadores que você trouxe aqui pra gente. Eu vi que tem umas plaquinhas aqui, eu queria saber para que serve isso. Ótimo. Bom, essas plaquinhas aqui são os gabaritos, né? Esses gabaritos, o que eles fazem? Eles permitem que a gente faça as dobras padronizadas, de tamanho padronizados. Exatamente. Então, o gabarito, ele vai permitindo essa dobra padronizada, vai permitir também que você faça uma economia de espaço. Porque, de repente, se você tem itens dobrados, cada um de um tamanho, você vai ocupar mais espaço dentro da gaveta, porque a organização, ela vai, como a gente falou, maximizar seu espaço, né? Vai otimizar seu espaço. Então, o gabarito ajuda a fazer a dobra. Isso. Tá, mas como é que eu faço? Eu posso tirar uma daqui? Claro. Vou pegar essa blusinha aqui, gente. Olha que bonitinho isso aqui, dobrado. Como que eu vou fazer isto aqui virar isto aqui? Vamos dobrar, então? Vamos, quero aprender. Então, aqui estamos, né, com a blusinha. Aqui poderia ser qualquer peça. Esse tipo de dobra aqui que eu vou mostrar para vocês é a dobra arquivo, né?
o que a gente fala que é uma dobra vertical, onde você coloca as peças, então, na gaveta de forma vertical, e isso vai ajudar a visualizar as peças e pode ser aplicado para todo tipo de peça, lógico, né? Evitar dobrar peças que sejam muito fininhas. Acho que uma blusinha de seda, talvez o ideal seria um cabide, né? Com certeza. Então, lógico, na organização a gente faz essa análise prévia, o que dobra e o que pendura, né? Mas os itens que podem ser dobrados são aqueles itens que amassam menos, e essa dobra aqui é aplicável a todos eles. Qualquer tamanho, qualquer peça. Exatamente. E variando, então, você pode... E o gabarito é interessante dizer, né? Eu tenho aqui, né, o meu gabarito profissional, mas se você, acaso, quer fazer essa padronização, você pode produzir o seu gabarito com uma folha sulfite ou uma folha de capa de revista, por exemplo, que é um pouco mais estruturada e vai te ajudar a dar essa rigidez aqui que a gente precisa para fazer as dobras. É super possível você então produzir o seu gabarito e fazer essa padronização na sua casa. Não precisa comprar nada, né? Dá para fazer em casa mesmo. Dá, legal. Com certeza. Então, pegando a peça, a maioria das peças, a gente começa colocando ela aberta com a frente para baixo. No caso de blusinhas assim, de alcinha ou decote nadador, sempre para facilitar a dobra, a gente traz inicialmente essa alcinha para a parte de trás, para facilitar mesmo a dobra. Gabarito em mãos, eu centralizo na peça, trago a primeira parte, trago a segunda parte. A partir daqui eu posso retirar o gabarito. E aqui vai depender, então, quantas vezes que eu vou dobrar essa peça vai depender muito do tamanho que eu queira fazer a minha dobra aqui. Se eu tenho uma gaveta mais alta, eu posso, de repente, só dobrar 3 vezes. Agora, se eu quero uma dobra aqui, então, o ideal que eu faça, traga sempre as extremidades para dentro da minha dobra e finalizo, então, sempre segurando. Quando eu movimento dobras, eu seguro para que ela não fique sambando dentro do... E então eu tenho um pacotinho que ele poderia ficar na gaveta tranquilamente sem nenhum organizador. De pezinho, que Isso. bonitinho. Eu posso então fazer uma fileira de blusinhas. O que acontece? A colmeia, né, que é esse organizador aqui, por que ela é tão importante e útil? Para manutenção da organização. Então eu faço a organização. Se eu coloco sem colmeia dentro da gaveta, assim, em pezinho, bonitinho, consigo? Consigo. Mas à medida que eu vou abrindo a gaveta, retirando algumas peças... Vai caindo, né? Vão caindo. Então, a organização, ela não vai se manter. Então, por isso a dica da colmeia, para a organização se manter a longo prazo. Aí depois você vai encaixar ela aqui no espacinho dela, no endereço dela. No endereço dela. Então, fiz a dobra, coloco aqui, então, na colmeia. E uma outra dica é você fazer alguma cartela de cores. Então aí seria do mais clarinho para o mais escuro. Isso é muito pessoal, vai muito do gosto, como a pessoa quer ver as peças, né? Eu costumo indicar do mais claro para o mais escuro, que é a forma que eu considero mais confortável, mas nada impede da pessoa de repente começar pelo mais escuro, né? Mas a cartela de cores, né, como uma caixa de lápis de cores, assim, é muito confortável ao nosso cérebro, né? A gente consegue visualizar e de repente já pensar, né? Hoje eu tô com vontade de usar um laranja, um verde, então, já vai direto. Todas as laranjas, né? Isso, todas exatamente. As verdes, legal. Então você já vai focado ali em qual peça você quer. Peguei a verde, mas não era verde, eu só devolvo e pego a branca. E depois de organizar os nossos pensamentos, o nosso guarda-roupa e a nossa casa, o nosso programa chega ao fim. Um grande beijo e que você tenha um ótimo dia.